Mana 11, o hedge funding da Manati. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 20 de junho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as operações em 2022, tem aí um patrimônio líquido total de 348 milhões, cota patrimonial a R$ 9,29, um volume negociado ao mês de 24 milhões e 600, o último dividendo 11 centavos por cota. Na data que eu gravo aqui com vocês, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,64, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,23%. A cotação chegou lá em dezembro aos R$ 6,65, desde então buscou uma recuperação, inclusive chegando aos R$ 8,88 e agora repousando aí aos R$ 8,64. 11 centavos foi a distribuição de cota agora no dia 23 de junho de 2025, fazendo yield mensal de 1,24, anual de 14,48%. E investindo R$ 1.000 a 2 anos em Mana 11, o cotista teria hoje R$ 1.200, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação no mercado secundário, a rentabilidade do fundo ainda não supera o CDI, mas supera apenas o IPCA e o IFIX, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, que revela que no período o Mana 11 deu 20%, o CDI 24,45%, o IPCA 9,54% e o IFIX 10,96%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, é aquilo que nós já sabemos. O Mana 11 tem como objetivo o investimento em CRIs, FIIs, FDICs imobiliários, ações imobiliárias, cotas de SPE, imóveis e outros títulos imobiliários. Tem aí uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, tem uma taxa de performance de 20% sobre o IPCA, mais o yield do IMA B5, um valor de mercado de 33 milhões, a cota mercado, como comentamos, na casa aí de R$ 8,60. O fundo tem também 26.242 cotistas. Os principais destaques do mês ficam lá para o encerramento dos investimentos no Tenda 11, na Ação e no Cine 3. O fundo segue lá sem nenhuma operação de alavancagem em sua carteira, o que é extremamente positivo. Nesta distribuição de 11 centavos por cota, ele conseguiu produzir um yield anual de 15,9, se considerada a cota de fechamento em maio. Para a DRE do fundo em maio de 2025, ele fez um total de 4.920.000 de receitas, subtraídas as despesas de R$ 301 mil, chegando ao resultado operacional de R$ 4.618.000, 12 centavos por cota, dos quais ele distribuiu apenas 11 centavos por cota. O yield, como comentamos, a 11 centavos por cota chega aos 15,9. Tem aí a manutenção do guidance entre 10 centavos na banda inferior e 12 centavos na banda superior para o segundo trimestre de 2025. Em relação ao yield de 1,24 ao mês, distribuindo 11 centavos por cota, essa distribuição equivale a 128% do CDI, um retorno equivalente a IPCA mais 9,9% ao mês. Em relação à tabela de sensibilidade aqui do fundo, operando a R$ 8,68, fazendo um deságio sobre a cota patrimonial de 6,56%, dando aí CDI mais 7,7% na carteira CDI e IPCA mais 11,51% na carteira IPCA. Em relação à tabela de sensibilidade a R$ 8,68, distribuindo 11 centavos por cota, ele consegue um yield anual de 16,3%, interessantíssimo. Em relação à rentabilidade do fundo, a cota patrimonial ajustada desde o início aqui das operações em 2022 foi equivalente a 38,93% na cota patrimonial ajustada, 34,95% equivalente ao CDI e 23,83% equivalente ao IFIX, dando num total aí de 163% do IFIX e 111% do CDI equivalente, superando ambos os benchmarks de forma consistente, conforme inclusive vemos aqui no gráfico do Investidor 10. Já em relação ao mercado secundário aqui do fundo, ele segue com uma média de negociação de 1.200.000, 26 mil cotistas. Em relação à cota, chega lá a R$ 8,64, como vimos, 1.200.000 por dia no mês de maio de negociações. Em relação às alocações aqui do fundo, ele segue com 100% dos recursos captados alocados em ativos alvos,
principalmente em alocações estratégicas advindas de originação própria e além da aquisição daquelas operações em relação às incorporações que comentamos no vídeo passado, a gestão comenta aqui também que completou neste mês o encerramento das operações das posições investidas lá em Cine 3 e Tenda 3, com resultados de 64% ao ano e 109% ao ano de taxa interna de retorno. Tudo isso porque a gestão busca aí alocações estratégicas e oportunísticas e táticas, rendendo retornos extraordinários aí para os cotistas, e ela viu, neste momento, uma posição interessante de retorno nestas operações para fazer frente lá às operações de incorporação com retorno preferencialista, como inclusive comentamos no último vídeo. Então, interessantíssimo aí a reciclagem do portfólio da carteira, porque destrava lucros e permite o fundo realizar aportes em outras operações mais interessantes, mais adequadas aí à estratégia do fundo, principalmente nas incorporações, numa região que se encontra em plena expansão, que é lá a Grande Floripa, conforme veremos adiante. Em relação à alocação por classe de ativos, ele segue aqui com 78,1% em crédito estruturado, 14,3% em FIIs, 6% em incorporação, 1,6% em ações e 1,8% aqui em caixa. Em relação ao encerramento da operação lá com Tenda, deu um retorno de 108,6%, e em relação ao retorno anualizado da operação do SIM3, deu aí um retorno de 61,8%. Em relação aos aportes realizados aqui pelo fundo em 3 projetos adicionais de alto padrão lá em Florianópolis, através do FII Turmalina, comentamos estas operações no vídeo passado, para lá o Faz Place e também para os projetos Alure, Porto Madeiro e Natos, propiciando aí uma rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano. A Floripa, que se encontra aí em efervescência no mercado imobiliário de alto padrão, as operações que encontram aí com índices de cobertura expressivos, superando aí a 4 vezes as garantias da operação, o que é bem favorável aqui ao fundo, isso porque ele tem nestas operações um retorno preferencialista, segundo o qual a incorporadora somente terá lucros após a reversão de todo o lucro e também todos os juros aqui ao Mana 11. Então, deixa a operação extremamente interessante. Em relação à carteira de estruturado, segue aqui 78,1% do PL. A maior exposição está aqui para incorporação, 31,9%, tem aqui no book CDI formando CDI mais 4,5%, no book de IPCA e IPCA mais 9,6%, lembrando que no IPCA ele forma 51,1%, no CDI forma 41,7%, tem uma duration média na carteira de IPCA de 3,7 anos, na carteira de CDI 2,1 anos, em relação à carteira de FIIs, 14,3% aqui do PL, a maior exposição está aqui para o segmento de recebíveis, 44,7%, seguido aqui de shoppings, 13,1%, 16,8% aqui de hedge fund. Em relação à exposição por tipo de estratégia, segue aqui com 71,7% para carrego, 28,3% para ganho de capital. A maior exposição da carteira está aqui para o CRI da Verse 1, formando aqui 5,5% do PL da carteira, a uma indexação de CDI, numa taxa de aquisição de 4%, uma taxa de marcação de 4%, formando aí 50% de LTV. Ao subtotal de estruturados, ele forma aqui 78,1%. Em relação à incorporação, ele forma aqui 6,1%, sendo a maior exposição aqui para o FII Turmalina, formando 5,8% do PL aqui da carteira. Já em relação aos FIIs, a maior exposição está aqui para o Mauá Real Estate, que é o MCRE11, formando 1,2% aqui do PL da carteira. Em relação às ações, que correspondem aqui a 1,6% de todo o PL da carteira, a maior exposição está aqui para a MRV, 0,5%. Em relação às operações compromissadas e caixas, ele tem 1,8% de todo o PL aqui da carteira, tendo 2% de provisões, formando um patrimônio líquido total de 348 milhões. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é basicamente isso. Ele segue lá realizando a reciclagem da carteira, principalmente com a finalização de algumas operações em relação às ações aí do Tenda e também do Cine 3. Tudo isso para fazer frente aqui às operações de incorporação, que projetam aí um retorno preferencialista, além de um lucro com uma margem de segurança bem robusta lá dos projetos para Florianópolis. Fechou?
Lembrando, pessoal, que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.